Fala galera, esse é o nosso terceiro encontro aqui na nossa comunidade de fé que ainda não tem um nome, beleza? Então se você quiser aí já deixar um nome sugestivo para a nossa comunidade de fé aqui, você pode estar comentando aí e também você pode estar falando da onde você está assistindo, onde você está ouvindo essa mensagem, beleza? Que a gente sempre troca essa ideia e tenta trazer o máximo de proximidade possível, né? Já que nossos encontros são online, beleza? Então, para hoje eu vou estar falando sobre um assunto bem interessante que se encontra lá em João 21, o capítulo todo. Eu não vou ler, eu vou só contextualizar para vocês e aí depois vocês podem dar também uma lidinha que acho que será de muito bom proveito. Bem, gente, então vamos orar? Quem estiver aí da sua casa pode estar curvando a sua cabeça, fechando seus olhos e levando seus pensamentos ao Senhor, beleza? Pai, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, dentro desse espaço, Pai, que tem sido criado a partir do seu coração, Pai. Creio que estarmos aqui está sendo feita a sua vontade, pois nós necessitamos de encontros, de comunhão, de troca de ideias, de conversas, Pai. Precisamos de estar cada dia mais unidos para poder formar um corpo do Senhor e poder estar ouvindo uns aos outros, Pai. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Coloco em tuas mãos os sonhos, os planos das pessoas que estão aqui ouvindo e assistindo, Pai. Que as portas de emprego possam estar se abrindo, portas de universidades, portas de estágios, que o Senhor possa estar abrindo para essas pessoas, para que eles possam sonhar ainda mais e alcançar seus objetivos, Pai. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço nesse dia, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, gente, o nosso encontro de hoje, né, como disse já o terceiro, eu quero falar um pouco sobre uma passagem muito interessante que está lá em João capítulo 21, né, sobre o capítulo todo. Como eu falei, eu não vou ler, vou só contextualizar, depois vocês podem estar dando uma lidinha de casa para a gente poder correr um pouquinho com o tempo, porque o meu celular tem pouca memória, né? Então, essa passagem fala justamente quando Pedro fala que vai voltar a pescar, né? Jesus morre e os discípulos ficam ali meio desorientados e aí Pedro fala que vai pescar e os discípulos vão junto com eles. E com isso eles tentam, né, pescar a noite toda, não conseguem nada e Jesus fala para eles não tinham reconhecido ainda Jesus, mas Jesus fala para eles, vão lá e joga a rede para o lado direito. Eles jogam a rede, pescam 153 peixes, grandes peixes, e a partir daí, né, Jesus ele tem uma conversa muito séria com Pedro. E dentro dessa conversa, Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o amava. Pedro responde uma, duas, e na terceira vez ele responde, Senhor, tu sabes. O Senhor sabe todas as coisas, tu sabes que eu amo o Senhor. E aí Jesus vira para ele e fala, então apacente as minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas. E aí Pedro, né, ele se encontra justamente nesse lugar. Caramba, agora eu tô aqui fraco, sem fé. Tô desorientado, querendo voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. E vem um Senhor e fala para eu pastorear as ovelhas, cuidar das ovelhas. E aí, né, nós temos que nos lembrar também de quem era Pedro, cara. Pedro era um pescador em que tem um encontro com Jesus. Nesse encontro com Jesus, Jesus faz um milagre de multiplicar os peixes e os peixes irem para suas redes, né? E aí, Pedro tem aquele momento, né, de se prostrar diante do Senhor e tudo mais. E a partir dele passa a servir ao Senhor, a caminhar junto com o Senhor, ser um dos discípulos. E nessa caminhada, Pedro era, vamos dizer, que aquele discípulo mais ousado, né? Ele andou sobre as águas, ele viu o paralítico descer pelo teto, ele viu milagres acontecendo, participou de muitas coisas, ele fez muitas coisas, né? E aí chega um momento em que Pedro ele meio que perde a sua fé, ele está desorientado porque ele perdeu o Senhor, né? Teoricamente. E nisso, né, eu quero tentar aqui para vocês, cara, que às vezes a gente desanima, sabe? A gente desanima muito por causa de alguns detalhes relacionados à religião ou não e tenta voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Só que, cara, depois que você tem encontro com o Senhor, nada mais é a mesma coisa, sabe? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma boina do quartel, servi 7 anos ao exército e, cara, esse aqui não me serve mais.
sabe? Foi só um momento da minha vida, foi só um momento da minha história e passou. Então eu só guardo de lembrança, isso foi, já não serve, né? E atentando também para esse lance de pescador, né? Porque Jesus, ele fala para Pedro pastorear as ovelhas, né? Mas antes também Jesus falou que você vai ser pescador de homens, vocês vão pescar homens. E aí quando a gente pensa em pesca, a gente pensa em peixe. Como é que você pesca um peixe? Né? Sendo bem redundante. Aqui a gente tem muito costume do que? Do anzol. Então a gente joga a linha lá com o anzol, o peixe se atrai por aquilo dali e se prende, né, pela boca. Nós quando tiramos o peixe da água, esse peixe o quê? Ele morre. Aí nós nos alimentamos e etc. Né? Só que a gente não pode fazer o mesmo com o homem. De pegar algo que é atrativo, sabe? Colocar lá no mundão, vamos dizer assim, dentro da água. E aí a pessoa ela vai se agarrar naquilo dali e a partir dali ela morre. Mas por que ela tem morrido? Porque nós estamos também negligenciando a educação no meio cristão. Sabe? Deus não quer que nós tratemos as pessoas como animais, como peixes, literalmente. Então, você jogar algo para atrair essa pessoa e tirar essa pessoa do mundo não é o suficiente. Sabe? Existe um trabalho a ser feito após isso. E aí, isso tem acontecido demais, porque as pessoas simplesmente elas saem do mundo, vêm para a igreja, vêm para a religião e tá tudo certo. Sabe? Em muitos lugares já trocaram, né, EBD por culto, parte da manhã. Dá para fazer EBD e dá para fazer um culto durante a manhã. Mas estão negligenciando isso. E no nosso país, que isso é muito comum também, né, a sociedade brasileira é assim, ela é racista, e por ser racista também ela negligencia a educação das pessoas pobres, pretas, periféricas, né? A igreja também acaba fazendo isso. Ela tira a educação das pessoas e ali aquilo que o pastor fala é o que vale. Entende? E nisso as pessoas têm acabam tendo uma fé muito frágil, porque elas são mal alimentadas, elas são muito mal cuidadas e tendo essa parte principalmente da educação, da comunhão, do estar junto, sendo negligenciada, essa pessoa com a fé frágil, ela cai no primeiro tropeço, ela sai fora, sabe? E tenta fazer aquilo que ela fazia antigamente. Então, Pedro é esse bom exemplo, sabe? De que, cara, por mais que eu desanime, eu devo continuar fazendo a obra do Senhor. Por mais que eu desanime, acho que em alguns momentos a gente tem que se retirar, se cuidar e depois voltar a fazer. Entende? Então, Jesus falou que Pedro seria um pescador de homens. E lá no final de João, ele fala, pastoreia minhas ovelhas. Entende? Então, por tudo que você já tenha passado ou ainda passa dentro de uma comunidade de fé ou até mesmo fora dela, pelas experiências que você já teve, cara, entenda que não vai adiantar você você tentar voltar a ser o que era antes. E nem tentar voltar a fazer o que você fazia antes. Mas sim, você confiar no Senhor e continuar a sua caminhada. Entende? Deus chamou lá no início para fazer uma coisa e agora já está chamando para fazer outra. Mas talvez até mesmo o seu lugar não seja dentro de uma comunidade de fé, mas fora, com seus amigos, trocando ideia, porque as pessoas querem tirar dúvidas com a gente. Às vezes você tá se anulando, né? Tá com medo de que isso dê certo. Então, cara, vai pregar o evangelho onde Deus mandou você pregar. Entende? O evangelho não tem paredes. Mas tenha a sua vida de oração, tenha a sua vida de devoção e tenha muito amor no coração, tenha Jesus no seu coração. Beleza? Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham entendido, sabe? Então, não volte a fazer aquilo que Deus tirou do lugar. Não volte a praticar velhas coisas. Entenda que pecado na nossa vida hoje é só um tropeço. Entende? A gente não precisa mais lavar o corpo, mas só os pés. Vacilou outra pessoa, Senhor, perdão, desculpa, me arrependo, tudo mais. E continua, mano, a caminhada. Beleza? E assim como Pedro desanimou, você pode desanimar em algum momento. Mas compreenda que Deus falou o quê? Jesus falou o quê? Pastoreie minhas ovelhas. Entendeu? Então cuide do seu irmão. Valeu? Então deixa seu gostei e deixe seu comentário se você também quiser. E compartilhe com seus amigos. Valeu? Tamo junto.